Boa noite, eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir os próximos capítulos de O Pequeno Príncipe, adaptação da obra original de Antoine de Saint-Exupéry, que está em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Capítulo 13. O quarto planeta era o do homem de negócios. Esse homem estava tão ocupado que nem levantou a cabeça com a chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. Seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não tenho tempo de acendê-lo. 26 e 5, 31. Ufa! Isso dá, portanto, 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Você ainda está aí? 501 milhões de... Não sei mais. Tenho tanto trabalho. Eu sou sério, não me divirto com bobagens. 2 e 5, 7. 501 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca na vida desistia de uma pergunta depois de tê-la feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos que habito este planeta. Fui perturbado apenas 3 vezes. A primeira foi há 22 anos, por um besouro que veio não sei de onde. Ele fez um barulho terrível e eu cometi 4 erros numa soma. A segunda foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo. Eu não faço exercícios. Não tenho tempo para ficar à toa. Eu sou sério. E a terceira vez foi agora. Eu dizia, portanto, 501 milhões... Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas pequenas coisas que às vezes se veem no céu. Moscas? Não, dessas pequenas coisas que brilham. Vagalumes? Não. Pequenas coisas douradas que fazem os preguiçosos sonharem. Mas eu sou sério. Não tenho tempo para sonhar. Ah, estrelas. Isso mesmo, estrelas. E o que você faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou sério, eu sou preciso. E o que você faz com essas estrelas? O que eu faço com elas? Sim. Nada. Eu as possuo. Você possui as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem. Eles reinam sobre. É muito diferente. E para que isso serve, possuir as estrelas? Isso me serve para ser rico. E para que isso serve, ser
rico para comprar outras estrelas, se alguém as encontrar. Esse aí, disse consigo mesmo o pequeno príncipe, raciocina um pouco como o meu bêbado. Ainda assim, ele fez mais perguntas. Como se pode possuir as estrelas? A quem pertencem? Respondeu irritado o homem de negócios. Não sei. A ninguém? Então são minhas, pois fui o primeiro a pensar nisso. E isso basta? Claro! Quando você encontra um diamante que não pertence a ninguém, ele é seu. Quando você encontra uma ilha que não pertence a ninguém, ela é sua. Quando você tem uma ideia, antes de qualquer outra pessoa, você a registra e ela é sua. E eu possuo as estrelas, porque nunca ninguém antes de mim pensou em possuí-las. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E o que você faz com elas? Eu as administro. Eu as conto e as reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo no pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher minha flor e levá-la comigo. Mas você não pode colher as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu escrevo em um pequeno papel o número das minhas estrelas. Depois, tranco esse papel à chave numa gaveta. E isso basta? Isso basta. É divertido, pensou o pequeno príncipe. É bastante poético. Mas não é muito sério, não. O pequeno príncipe tinha ideias sobre coisas sérias muito diferentes das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões e limpo todas as semanas, pois também limpo aquele que está extinto. Nunca se sabe. É útil para os meus vulcões e é útil para a minha flor, que eu os possua. Mas você não é útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não encontrou nada para responder. E o pequeno príncipe foi embora. As pessoas grandes são realmente muito extraordinárias, dizia ele simplesmente para si mesmo durante a viagem. Capítulo 14. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Havia nele espaço apenas para abrigar um lampião e um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia compreender para que poderia servir, em algum lugar do céu, em um planeta sem casa, sem habitantes, um lampião e um homem acendedor de lampiões. No entanto, disse a si mesmo: talvez esse homem seja absurdo. No entanto, é menos absurdo do que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios e que o bêbado. Pelo menos o seu trabalho tem algum sentido. Quando ele acende seu lampião,
É como se fizesse nascer uma estrela ou uma flor a mais. Quando apaga seu lampião, faz a flor ou a estrela adormecer. É uma ocupação muito bonita. É verdadeiramente útil, pois é bela. Quando chegou ao planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que você acabou de apagar o seu lampião? É a ordem, respondeu o acendedor. Bom dia. O que é a ordem? É apagar o meu lampião. Boa noite. E ele o acendeu novamente. Mas por que você acabou de acendê-lo? É a ordem, respondeu o acendedor. Não entendo, disse o pequeno príncipe. Não há nada a entender, disse o acendedor. A ordem é a ordem. Bom dia. E ele apagou o seu lampião. Depois enxugou a testa com um lenço xadrez vermelho. Eu exerço um ofício terrível. Antigamente ele era razoável. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E desde aquela época, a ordem mudou? A ordem não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta, de ano em ano, começou a girar cada vez mais rápido, e a ordem não mudou. Então, disse o pequeno príncipe, então agora, como ele dá uma volta por minuto, eu não tenho mais um segundo de descanso. Eu acendo e apago uma vez por minuto. Que engraçado! Os dias na sua casa duram um minuto. Não é engraçado de jeito nenhum, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos. 30 dias. Boa noite. E ele acendeu novamente seu lampião. O pequeno príncipe o observou e passou a gostar daquele acendedor que era tão fiel à sua ordem. Lembrou-se dos pores do sol que ele próprio procurava, puxando sua cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabe, eu conheço um jeito de você descansar quando quiser. Eu sempre quero, disse o acendedor. Pois é possível ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o pequeno príncipe continuou. Seu planeta é tão pequeno que você pode dar a volta nele em 3 passos. Basta andar devagar o suficiente para permanecer sempre ao sol. Quando quiser descansar, você anda. E o dia dura o tempo que você quiser. Isso não me adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto na vida é de dormir. Isso é um pouco azar então, disse o pequeno príncipe. Realmente é azar, disse o acendedor. Bom dia. E ele apagou seu lampião. Esse aí, disse o pequeno príncipe para si mesmo, enquanto continuava sua viagem, seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo homem de negócios e pelo bêbado. No entanto,
é o único que não me parece ridículo. Talvez porque se ocupe de outra coisa além de si mesmo. Ele soltou um suspiro de arrependimento e disse ainda: Esse é o único de quem eu poderia ter feito meu amigo. Mas o planeta dele é realmente pequeno demais. Não há lugar para nós dois. O que o Pequeno Príncipe não ousava confessar era que lamentava aquele planeta bendito, sobretudo pelos 1440 pores do sol a cada 24 horas. Capítulo 15. O sexto planeta era um planeta 10 vezes maior. Era habitado por um velho senhor que escrevia enormes livros. Ora, eis um explorador! Exclamou ele ao ver o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe sentou-se sobre a mesa e soprou um pouco. Já havia viajado tanto. De onde você vem? Perguntou o velho senhor. Que livro é esse tão grande? Disse o Pequeno Príncipe. O que o senhor faz aqui? Eu sou geógrafo, disse o velho senhor. O que é um geógrafo? É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é bem interessante, disse o Pequeno Príncipe. Enfim, uma profissão de verdade. E deu uma olhada ao redor de si no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão majestoso. Ele é muito bonito, seu planeta. Há oceanos nele? Não posso saber, disse o geógrafo. Ah, disse o Pequeno Príncipe decepcionado. E montanhas? Não posso saber, disse o geógrafo. E cidades, rios e desertos? Também não posso saber, disse o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo. É verdade, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Faltam-me absolutamente exploradores. Não é o geógrafo que vai fazer o levantamento das cidades, dos rios, das montanhas, dos mares, dos oceanos e dos desertos. O geógrafo é importante demais para ficar vagando. Ele não deixa sua mesa, mas recebe os exploradores. Ele os interroga e anota suas lembranças. E se as lembranças de um deles lhe parecerem interessantes, o geógrafo faz uma investigação sobre a moralidade do explorador. E por que isso? Porque um explorador que mentisse causaria catástrofes nos livros de geografia. E também um explorador que bebesse demais. Por que isso? Perguntou o Pequeno Príncipe. Porque os bêbados veem tudo em dobro. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas onde há apenas uma. Eu conheço alguém, disse o Pequeno Príncipe, que seria um mau explorador. É possível. Então, quando a moralidade do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre sua descoberta. Vai se ver? Não, é muito complicado. Mas exige-se que o explorador forneça provas.
Se trata, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exige-se que ele traga grandes pedras. O geógrafo, de repente, se animou. Mas você vem de longe. Você é um explorador. Você vai me descrever o seu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu grande livro de registros, apontou seu lápis. Primeiro se anotam a lápis os relatos dos exploradores. Espera-se para registrar a tinta que o explorador tem apresentado provas. E então? Perguntou o geógrafo. Ah, olha só, disse o pequeno príncipe. O meu não é muito interessante. É muito pequeno. Tenho 3 vulcões. 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Tenho também uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por quê? É a mais bonita. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmero? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais preciosos de todos os livros. Elas nunca se tornam ultrapassadas. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano se esvazie de sua água. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar a despertar, interrompeu o pequeno príncipe. O que significa efêmero? Que os vulcões estejam extintos ou ativos, para nós dá no mesmo, disse o geógrafo. O que importa para nós é a montanha. Ela não muda. Mas o que significa efêmero? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca na vida desistia de uma pergunta depois de tê-la feito. Significa que está ameaçado de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Com certeza. Minha flor é efêmera, disse o pequeno príncipe consigo mesmo. E ela tem apenas 4 espinhos para se defender do mundo. E eu a deixei sozinha em casa. Esse foi seu primeiro gesto de arrependimento. Mas ele retomou a coragem. O que o senhor me aconselha a visitar? Perguntou. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem boa reputação. E o pequeno príncipe partiu, pensando em sua flor.